TV Cabral, o seu canal de história. Prosseguindo o assunto, nós estamos discutindo o Brasil, segundo reinado, e a gente vai ver agora a consolidação da República e a decadência do segundo reinado. Alguns fatores foram importantes para a chamada proclamação da República Brasileira. Dentre esses fatores, nós temos a Guerra do Paraguai, é um fator importante na consolidação de um projeto republicano, já que o Exército Brasileiro foi consolidado na Guerra do Paraguai, ali que ele vai ser configurado, né, nas pessoas de Benjamin Constant, que é o idealizador, porque a República vai ter um projeto dentro do Exército Brasileiro, dentro do clube militar do positivismo. Nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, que é alagoano, está nesse processo, é o que vai ser o coadjuvante desse processo da proclamação da República. E logo em seguida nós tínhamos o Floriano Peixoto. Algumas questões ocorreram que geraram a crise do segundo reinado, como a questão militar. Os militares voltaram da guerra, vitoriosos da Guerra do Paraguai. Eles ganharam a guerra para o Império do Brasil. E o que é que ocorre? Ocorre que o Barão de Ouro Preto, e claro, e a política de Dom João VI, de Dom Pedro II, ele não atende à reivindicação. Os militares exigiam um Monte Pio, os militares exigiam um reconhecimento político e uma indenização a partir da guerra. Que eles tinham participado, que tinham ganhado a Guerra do Paraguai. E o Império não dá nenhum apoio aos militares, nem consolida. Vão ter protestos, né, reivindicações a parte do clube militar, eles são presos e punidos por isso. E o Império começa a perder o apoio dos militares, porque o projeto do Império era a Guarda Nacional, que era uma milícia de coronéis, que salvaguardava a pátria brasileira, eram a Guarda Nacional. E cada vez mais começa a nascer no interior do clube militar, dos militares que vinham da Guerra do Paraguai, sem receber nenhuma condecoração por isso, sem receber nenhuma indenização e nenhum reconhecimento do imperador. Isso começa a criar então os militares vão começar a ser oposição ao Dom Pedro II. E aí começa a nascer um sentimento republicano. O outro fator é a questão religiosa. Vários padres e párocos e bispos das igrejas brasileiras, por exemplo, tinha a questão do padroado do beneplácito. A igreja católica, apostólica romana, era vinculada ao imperador aqui. Tudo tinha que passar pelo crivo do imperador. Construir uma paróquia, qualquer coisa para o imperador. E o que é que aconteceu? A maioria dos bispos e clérigos da igreja aqui no Brasil, eles começaram a participar de reuniões da maçonaria. O Papa descobre isso lá no Vaticano, estabelece uma bula de sílabos e proíbe que os padres participem de reuniões da maçonaria, já que Dom Pedro II era maçom. Isso cria animosidade, porque os bispos cumprem a ordem, o bispo de Belém, do Pará, e do Rio de Janeiro, e pune os padres e os párocos que estavam participando da maçonaria. Dom João não aceita essa bula e pune os dois bispos do Pará e do Rio de Janeiro e prende os dois. Então a igreja não vai dar mais apoio ao imperador. Então o imperador vai começando a perder apoio dos setores organizados. Outro fator importante para a decadência do segundo reinado é a questão da escravidão, do fim do trabalho escravo. Principalmente no Oeste Paulista. Porque os fazendeiros paulistas, que eram mais liberais, eles começaram, no seio deles começou a nascer um sentimento republicano. É o Manifesto de Itu, pró-república. É no Oeste, fazendeiro do cafeicultores do Oeste Paulista, que acabam com o trabalho escravo e começam a trazer os imigrantes para o Brasil, o trabalho imigrante para o Brasil. Então, e os fazendeiros do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba, que dava apoio ao imperador, entram em decadência, porque o trabalho escravo, por exemplo,
as leis abolicionistas até chegar à Lei Áurea, acaba o trabalho escravo no Brasil. Isso entra em decadência. Então são esses fatores que vão levar à decadência do segundo reinado. Segundo os historiadores, algumas análises, se não tivesse o fim da escravidão no Brasil, do trabalho escravo, o Império sobreviveria, mas existia uma pressão inglesa cada vez mais forte aqui. Os militares vão começar a punir, a perseguir quem fazia navio negreiro, né? E a Inglaterra vai pressionar cada vez isso. Então, o imperador ele começa a perder apoio dos setores da Igreja Católica, dos militares e dos cafeicultores. Primeiro a partir da ideia do Manifesto de Itu, que começa a nascer sentimento republicano no segundo reinado, né, a partir dos cafeteiros paulistas. Um fator interessante, quem bancou, quem financiou a ideia republicana no Brasil, na verdade, foram os cafeicultores. É o poder econômico dos cafeicultores. Lembra que o café era um produto importante na exportação brasileira, é o principal produto agroexportador. Então são os cafeicultores que vão financiar a República. Como não tinha uma instituição, a única instituição que tinha consolidado no Brasil eram os militares. Os militares são coadjuvantes desse processo. No caso, Marechal Deodoro da Fonseca, que é o primeiro governo, que é o governo provisório, e Floriano Peixoto, que é o consolidador. Na verdade, os militares vão ter o papel de consolidar, usando a violência, a força, vamos dizer assim, limpar o terreno, para que essa república seja consolidada. E a única instituição que existia para consolidar esse processo era o Exército Brasileiro, que dá início aí. E Marechal assume o poder como governo provisório. Né? É estabelecida a primeira Constituição, de 1881, uma Constituição republicana, baseada nos princípios iluministas, né, dos três poderes, sendo que a primeira eleição republicana, pasmem vocês, ela foi indireta. A todo momento, Marechal Deodoro pressionava, caso não fosse eleito, ele fecharia o Congresso. Sobre a ameaça, ele foi eleito. Em resposta, os setores dos militares, que eram divididos, em resposta, eles elegeram como vice, eleição diferente, Floriano Peixoto, como vice-presidente. Eram dois grupos que não se bicavam. Floriano é inimigo dos florianistas e o grupo do Marechal Deodoro, que tinha uma animosidade política. Então, depois da morte de Marechal Deodoro, da doença dele, quem assume é Floriano Peixoto, outro alagoano. Floriano é o consolidador do processo republicano. E aí dá início à primeira fase da República, que é a fase chamada República da Espada, que é a consolidação. São revoltas que vão acontecer, né? A tal da Revolta da Armada, parte da Marinha de Guerra do Brasil, a partir de Custódio de Melo e outros almirantes, eles vão tentar criar revolta, vão fazer a Revolta da Armada. Eles ameaçavam, no governo de Marechal, ele ameaçava o tempo todinho a bombardear no Rio de Janeiro, Custódio de Melo. E no segundo momento, quem assume o segundo governo, Floriano, no segundo governo, é que vai chorar a Revolta da Armada. Na verdade, Custódio de Melo e os outros almirantes, eles vão bombardear a capital, que é Rio de Janeiro, a capital do Império. Depois vai estourar uma revolta no sul, que é a revolta federalista. Existia uma disputa entre as oligarquias de manter um governo centralizado, que eram os pica-paus, que era o grupo de Floriano Peixoto, e os maragatos queriam autonomia do governo. Então os maragatos, a revolta da Armada se juntou à revolta federalista. E o governo do Floriano Peixoto rechaçou essa revolta, né? Quase um mês de revolta, de bombardeio, de ataques ao Rio de Janeiro, e Floriano Peixoto consolida e destrói essa revolta quando ele envia para a região sul, que era chamado Nossa Senhora do Desterro, ficou em homenagem a Floriano, em homenagem a ele. Então ele reprime essa revolta, que queria uma autonomia e queria, na verdade, a volta da monarquia no Brasil. Então a Marinha, ela tem um princípio inicial de ser monarquista contra o Exército Brasileiro. Então, e outro detalhe importante na República da Espada é a fase de consolidação, agora usando a violência política, porque existia essa ideia se juntou à Revolta da Armada
com a revolta federalista, e a Marinha de Guerra vai dar apoio a esse processo aí, de tentar renascer, de trazer a monarquia no Brasil. A gente continua na próxima aula com a República Oligárquica ou República dos Coronéis, né, ou República Velha. TV Cabral, o seu canal de história, República no Brasil. Primeira